Olá, amigos e amigas, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Sociedade Espírita Os Mensageiros da Paz, essa casa que abre as suas portas virtuais para que possamos estar aqui nesse momento conversando, dialogando sobre a nossa amada doutrina espírita. Eu fico muito feliz, muito honrado com o convite que a casa nos fez, esta oportunidade que aqui temos de estarmos nos nutrindo desse alimento espiritual, desse alimento que cairá do céu. Para iniciar as nossas atividades, então, nós vamos fazer uma oração. Aqueles que desejarem, então, podem fechar os olhos, deixar de lado as preocupações, os problemas, as angústias, concentrando os pensamentos, pensando na natureza, pensando na harmonia que nos cerca. Vamos todos juntos, com o coração envolvido em gratidão. Com este sentimento de gratidão a Deus, nós elevamos os nossos pensamentos até Ti, Pai amado. Obrigado por ter criado esse universo, esse planeta. Obrigado, Pai amado, por nos ter enviado um mestre, um guia, um modelo, Jesus, o nosso Cristo. Mestre Jesus, nós aqui estamos reunidos em Teu nome. Que nesse momento nós possamos estar abertos para receber a Tua mensagem, os Teus ensinamentos, que vieram e se fizeram através desses livros maravilhosos, através desta doutrina que tanto consola, que tanto explica, a nossa amada doutrina espírita. Se nós tivermos a possibilidade de pedir algo, gostaríamos de te pedir, Mestre amado, que os teus emissários, que os teus trabalhadores possam estar conosco nesse momento, protegendo a todos nós que estamos aqui, protegendo a todos aqueles que estarão nos ouvindo em algum momento no futuro, protegendo os nossos que atravessa períodos tão conturbados. Mestre amado, obrigado pelo teu amor, pelo teu exemplo, pelos teus ensinamentos. Possamos nós ser dignos de sermos chamados trabalhadores da tua vinha, que possamos continuar contigo, trabalhando em prol da construção de um mundo melhor, de um mundo mais pacífico, de um mundo mais amoroso. Obrigado, mestre amigo, e que os bons amigos espirituais possam estar conosco até o fim dos nossos dias. Muito obrigado e que assim seja. Meus amigos, a nossa proposta para esse momento é nós conversarmos, iniciarmos essa nossa conversa sobre o universo, sobre as galáxias, sobre essas construções cósmicas que as lentes da ciência já tiveram a oportunidade de constatar. Basta que nós olhemos numa noite estrelada para nós verificarmos que nós não estamos sozinhos no universo. Nós não nos encontramos sozinhos nessa grande casa, que é a casa do nosso Pai. O nosso planeta ele não é o único a se movimentar pelo universo. Ele é uma pequenina parte de um sistema que por sua vez faz parte de outros sistemas, que por sua vez faz parte de outros sistemas e que formam então a nossa galáxia chamada Via Láctea. A nossa galáxia ela é composta por trilhões de estrelas, por inúmeros astros. É curioso nós observarmos os tamanhos da nossa galáxia. São dezenas e dezenas de anos-luz para se cruzar de uma ponta até outra. E a nossa galáxia também ela não é única no universo.
nós temos vizinha à nossa galáxia, a Via Láctea, uma outra chamada Galáxia de Andrômeda, que por sua vez também tem as suas dezenas, as suas trilhões de estrelas. Cada estrela contendo seus planetas, seus orbes. E é curioso nós constatarmos o seguinte: a nossa galáxia, a galáxia chamada Via Láctea, com suas trilhões de estrelas, ela está em rota de colisão com a nossa vizinha, a galáxia de Andrômeda, com as suas outras tantas trilhões de estrelas. Daqui a aproximadamente 4,5 bilhões de anos, essas duas galáxias vão se chocar. Essas duas galáxias vão se colapsar. Elas mergulharão uma dentro da outra. E alguém já pode ficar assim um tanto quanto preocupado, um tanto quanto desesperado, pensando que será o fim dos dias, o fim dos tempos. Mas uma coisa que me deixou extremamente espantado, admirado, foi saber que os cientistas fizeram alguns experimentos, alguns cálculos, algumas modelagens e chegaram à seguinte constatação: embora essas duas galáxias, a nossa e a nossa vizinha, a galáxia de Andrômeda, elas estejam em rota de colisão, embora elas irão se colidir, nenhum planeta se chocará com o outro. Nenhuma estrela se chocará com a outra. A distância entre os planetas, entre as estrelas, é uma distância tal que, quando essas duas galáxias se encontrarem, quando essas duas galáxias se chocarem daqui a 4,5 bilhões de anos, nenhum dos seus astros, nenhum das suas dezenas de trilhões de astros se chocarão, se colidirão. E quando nós observamos esse fato, não há como nós não nos rendermos a esta inteligência que projetou esses orbes, esses planetas, essas galáxias. Há uma inteligência por trás de tudo isso que permite que tudo esteja no mais absoluto perfeito movimento, sem se chocar, sem se destruir. As leis divinas, as leis de Deus, elas são perfeitas, elas são absolutas. É inegável, não há como nós não constatarmos esta inteligência, esta sabedoria de Deus. Deus, que por ser a inteligência suprema, criou leis imutáveis. As leis de Deus, do Deus único, do Todo-Poderoso, elas são imutáveis. Elas não precisam mudar. Afinal de contas, a inteligência suprema, se é suprema, não criaria leis para serem mudadas. E qual uma das possíveis conclusões que nós podemos tirar disso? Se as leis de Deus são imutáveis, elas sempre existiram do mesmo jeito no passado, no presente e no futuro. As leis de Deus não mudam, seja aqui no nosso planeta Terra, seja na Lua, seja em Júpiter, seja em qualquer outro orbe desse universo. As mesmas leis de Deus são válidas no nosso planeta e em outros planetas também. E como elas são imutáveis, como elas não mudam, nós podemos chegar à conclusão que na criação divina não existem privilegiados. O privilégio não existe. Deus não vai cuidar mais de uma criatura do que de outra. Deus não vai amar mais uma criatura do que outra. Senão isso seria
ferir o princípio da justiça, da misericórdia. Justiça, misericórdia, amor são leis divinas. E essas leis são imutáveis. Então, partindo desse pressuposto que as leis divinas não se alteram, as leis divinas são sábias, imutáveis, isso dá muito consolo para nós. Por quê? Porque a partir do momento que eu sei que as leis dele com D maiúsculo, que as leis de Deus são imutáveis, que elas são perfeitas e são válidas por toda a criação, eu não preciso mais ficar desesperado achando que Deus me abandonou, que Deus está privilegiando o meu vizinho, que Deus está privilegiando o meu chefe, que Deus está privilegiando outro país, que Deus está privilegiando outro planeta, achando que o mundo de lá é um mundo privilegiado e o nosso planetinha Terra aqui, que está passando por tantos problemas, ele está sendo castigado. Não é assim que as leis de Deus se operam. Não é dessa forma. É claro que a cada um é dado segundo as suas obras, mas as leis de Deus sendo perfeitas, elas nos conferem a possibilidade de nós, por nossa própria conta, crescer, avançar, progredir, buscar o céu dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito. Afinal de contas, quando nós vemos esse universo infinito, já não faz mais sentido nós pensarmos num céu geográfico onde há anjos tocando harpas, muito menos num inferno cheio de labaredas. Ora, esta concepção de céu em cima, inferno embaixo, o que é o em cima e o que é o embaixo nesse universo infinito. Então aquelas concepções antigas que nós tínhamos até alguns anos atrás já não fazem mais o mínimo sentido. Nós carregamos dentro de nós o céu ou o inferno. Se nós estamos bem conosco mesmo, não importa o externo. Nós levaremos o céu conosco. Agora, se nós não estamos bem conosco mesmos, se nós estamos passando por dificuldades, por reclamações, se nós carregamos ainda tantos vícios dentro de nós, não importa o local onde nós estejamos, o inferno estará lá sempre conosco. Então, isso é extremamente consolador. Isso nos dá muito motivo de esperança no futuro, esperança no porvir, porque está nas minhas mãos a minha felicidade, a minha jornada evolutiva. Nós que estamos aqui encarnados neste pequenino ponto que viaja pelo universo. Nós sabemos que o nosso planeta ele não é único. Como falado anteriormente, existem inúmeros outros planetas pelo universo. E talvez alguém possa se perguntar: quem são os criadores desses mundos? Como é que os mundos são formados? Porque partindo do ponto de vista do nosso planeta Terra, nós aqui observamos tantas coisas, a estrutura da nossa sociedade, a estrutura da nossa economia, a estrutura da geologia, como é a geologia do nosso mundo. Os outros mundos, como serão a estrutura geológica, a formação das sociedades, os espíritos que lá habitam, como serão essas outras moradas, que são várias, na única casa do nosso Pai? Quem são os construtores desses inúmeros mundos? Bom, Deus não trabalha sozinho. Ninguém trabalha sozinho. Uma das leis divinas chama-se lei de sociedade. Quis Deus que todos trabalhássemos juntos. Ninguém trabalha sozinho. O presidente de uma empresa não trabalha sozinho. O office boy não trabalha sozinho. Nenhum. Todos nós precisamos da ajuda mútua uns dos outros. Seria muita arrogância nós acharmos que conseguimos fazer tudo sozinho. Vejam, nesse exato momento, como é que vocês estão conseguindo me ver e me ouvir? Quantas pessoas trabalharam para que nós aqui estivéssemos nesse momento juntos?
os que construíram os computadores, os que construíram a fibra ótica, os que construíram a lâmpada que está iluminando esse ambiente nesse exato momento. É uma construção coletiva. E assim se dá com os planetas, com os orbes. São construções. Claro que não é uma construção de espíritos imperfeitos como nós. É uma construção de espíritos mais elevados, de espíritos que chegaram nos últimos níveis da escala da hierarquia celeste, os chamados Cristos. O nosso Cristo, Jesus, ele é um destes construtores que construiu o nosso orbe. O nosso orbe, ele está nas rédeas, ele está sendo conduzido por um espírito crístico, Jesus. Esse espírito extremamente sábio, extremamente amoroso, extremamente misericordioso. Esse espírito que foi selecionado por Deus para conduzir as coletividades aqui no nosso planeta. Então, Deus se utiliza desses espíritos puros, muito mais do que puros, para a construção desses infinitos planetas. E o nosso Cristo, o nosso Jesus, tão amorosamente preparou aqui esta nossa casa. Como que ele fez esta preparação? Manipulando a matéria primitiva chamada fluido cósmico universal. Ele usou a força do seu pensamento, ele usou a força do seu amor. A sua vibração está em todo o planeta. E é dessa forma, então, que ele, com a ajuda certamente dos seus assessores, construiu esta nossa morada. E nós que somos espíritos aqui estamos nesse processo evolutivo, crescendo, aprendendo, errando, sofrendo, tendo alegrias. Nesta jornada maravilhosa que se chama vida, nós aqui estamos mergulhados na carne para aprender, para evoluir. E tudo isso de uma maneira nada desgovernada, nada caótica, porque o caos não existe. Da mesma maneira que as galáxias vão se encontrar e nada se chocará, a vida aqui no nosso planeta não está sendo regida de uma maneira caótica. Deus, nosso Pai amoroso, através do seu Filho Jesus, através que é nosso irmão, através desses espíritos abnegados, estão sempre conosco, eles estão ao nosso redor, cuidando de nós, nos guiando, torcendo com muita paciência e com muita amorosidade, para que a gente sofra, para que a gente caia, não, para que a gente seja feliz, para que a gente cresça, para que a gente acerte na nossa vida. Então vejam como nós somos muito especiais. Afinal de contas, quanto trabalho dá para criar o universo? Quanto trabalho dá para criar um planeta? Você precisa planejar o relevo, as rochas, os mares, a atmosfera. Isso que estamos falando de pequeninas coisas. Quantos outros mecanismos não são necessários para a criação de um planeta? Então, como nós somos especiais, como os espíritos que dirigem a evolução aqui no nosso planeta, como eles nos amam, como Jesus nos ama. Ele teve tanto trabalho para construir esse orbe e nós podemos estar aqui nesse momento desfrutando de tudo isso que nos cerca e que nos rodeia. Mas aí alguém pode pensar assim: puxa vida, mas não obstante tanto amor, tanta paciência, como nós enxergamos ainda tanta maldade no mundo, como nós enxergamos tantas coisas ruins, parece que nada melhora. Eu tenho a impressão que se eu fosse morar num outro planeta, eu seria mais feliz. Eu tenho a impressão que eu estou na casa errada. Eu tenho a impressão que esse planeta não combina comigo. Meu amigo, minha amiga, para elucidar esse problema, esse dilema, nós vamos recorrer à ajuda de Emmanuel, que no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 30, intitulado O Mundo e o Mal, Emmanuel vai nos dizer assim: a terra em si foi sempre boa, de sua lama brotam lírios, de delicado aroma.
sua natureza maternal, olha que bonito, de sua natureza maternal. É repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. O nosso planeta ele é bom, ele é belo. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. Se nós enxergamos tantas coisas ruins no mundo, se nós observamos esses desastres, essas guerras, não é culpa do planeta. Não é culpa de Jesus que está conduzindo de uma maneira equivocada o planeta, não é culpa de Deus. Tudo isso de ruim que nós observamos é fruto da maldade dos habitantes do nosso planeta. Então, isto já é um sinal para que nós evitemos olhar o cisco no olho do outro, irmão, para que nós possamos enxergar a trave que existe no nosso. Que nós paremos de encontrar culpados, que nós paremos de encontrar desculpas e comecemos em nós a construção de um mundo melhor. Será que existem mundos melhores? Como será um mundo melhor? Porque às vezes nós falamos, um mundo melhor, um reino dos céus, um mundo mais pacífico, mais amoroso. E essas ideias às vezes podem ficar um pouco abstratas, um pouco etéreas. Será que nós temos alguma informação de como é um outro orbe melhor, um mundo melhor? Sim, nós temos. E eu vou trazer para vocês nesse momento um texto que está na Revista Espírita de abril de 1858. Nessa edição da Revista Espírita de abril de 1858, nós temos uma comunicação mediúnica de um espírito que habita Júpiter. E olhem que curioso, esse espírito que habita Júpiter, ele esteve aqui na Terra, ele esteve em missão. E nesta comunicação mediúnica, esse espírito então vai nos dizer como é Júpiter. Vocês acham que Júpiter é um planeta mais evoluído ou menos evoluído que a Terra? A resposta a essa pergunta está aqui nesse texto. O interrogador então faz uma série de perguntas a esse espírito de Júpiter. Ele vai perguntar como é o estado físico do planeta, como é a geologia, se tem mares, como é a atmosfera, se tem vulcões. O interrogador vai perguntar também sobre o estado físico dos habitantes. Se a formação dos corpos lá são parecidos com os nossos corpos, se os habitantes de Júpiter têm 2 olhos, nariz, boca, ouvidos, braços. Ele vai perguntar quanto tempo vive um habitante de Júpiter, vive encarnado. Ele vai perguntar uma série de outras coisas. Vai perguntar também sobre os animais, como são os animais de Júpiter. Mas o que eu gostaria de destacar nesse momento, o que eu gostaria de destacar e que é principal, que é fundamental para nosso crescimento, para a nossa jornada evolutiva, é sobre o estado moral dos habitantes de Júpiter. Na pergunta número 60, que o interrogador faz para esse espírito de Júpiter, ele pergunta assim: os habitantes formam diferentes povos, como aqui na Terra? Ou seja, aqui na Terra nós temos diferentes povos? Claro que temos. Nós temos o povo americano, o povo europeu, o povo africano, o povo asiático. Até mesmo dentro do Brasil, quantos povos diferentes, né? Nós temos o pessoal que mora no sul, o pessoal que mora no nordeste, o pessoal que mora no sudeste. São diferentes povos, diferentes culturas, diferentes linguajares. E lá em Júpiter, tem essa diferença? E o espírito responde: sim. Mas são todos unidos entre si pelos laços do amor.
Lá não existe desunião, lá não existe guerra, não existe briga, não existe espíritos achando que o outro país é melhor do que o outro. Não existem pessoas achando que o bairro do vizinho é melhor do que o bairro que ele mora. Não existem cidades melhores, não existem cidades piores, não existem brigas. Todos são unidos pelos laços do amor. Não existem desavenças. O interrogador pergunta: sendo assim, as guerras são desconhecidas? E o espírito responde: esta pergunta é inútil. Não faz o mínimo sentido perguntar sobre guerras aqui em Júpiter. E tem uma pergunta, a de número. A de número 68, que diz assim: lá os povos são regidos por leis. Será que existem leis em Júpiter? Sim, com certeza. Em Júpiter também existem leis. Aí o interrogador pergunta: existem leis penais? Existe código penal em Júpiter? E a resposta desse espírito nos diz que não há mais crimes. Não faz sentido ter um código penal se não existem mais crimes em Júpiter. Mas aí o interrogador pergunta: mas quem faz as leis então? E o espírito responde: Deus as fez. Para os habitantes de Júpiter, bastam as leis de Deus, bastam as leis divinas. Para os habitantes de Júpiter, não é necessário mais leis penais, código penal, o código dos homens que são tão imperfeitos, tão vulneráveis, tão mutáveis. Meus amigos, que maravilha é uma sociedade como essa, onde não existem senhas, onde não existem chaves, onde não existem tantos segredos. Lá os espíritos se comunicam pelo pensamento. Imagine se isso acontecesse aqui no nosso planeta Terra. Se nós pudéssemos ler e ouvir os pensamentos das outras pessoas, certamente nós entraríamos numa guerra. É por isso que Deus é tão sábio. Ele permite que nós não leiamos os pensamentos das outras pessoas. Lá em Júpiter, não. Lá em Júpiter, os espíritos que lá habitam fruem dessa felicidade, fruem de uma organização mais sadia, mais genuína, mais em consonância com as leis divinas. Bastam as leis divinas para que eles sejam felizes. Que isso sirva de exemplo para nós que estamos aqui na Terra ainda aprendendo. Que isso sirva de consolo, de fé, de esperança, pois sabemos que existem sociedades assim, sabemos que está nas nossas mãos a construção de algo assim e não depende de mais ninguém, depende única e exclusivamente de nós para que nós possamos gozar dessa felicidade que está aqui, comprovada. Isto não é ilusão, isto não é ficção, isto não é filme de Hollywood, isto é doutrina espírita, isto é mediunidade, isto é estudo, isso é relato, isto é a verdade. O Consolador prometido é a verdade. Meus amigos, que nós não nos esqueçamos nunca. Nós somos muito mais do que nós achamos que somos. O problema é que nós ficamos presos naquilo que nós não somos. Nós não somos matéria. Nós não somos esse corpo. Nós não somos a marca da nossa roupa. Nós sequer somos a nossa roupa. Nós não somos o nosso cargo temporário. Nós não somos o nosso poder temporário. Nós não somos o nosso status social. Nós não somos a nossa conta bancária, nós não somos o nosso carro, nós não somos os nossos bens. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos espíritos. Nós somos espíritos imortais, nós somos uma criação divina. Nós somos criados pela inteligência suprema, pelo amor supremo. Nós não somos a matéria. Nós somos espíritos imortais, ou seja, vamos existir para sempre. Não faria sentido Deus
criar espíritos para que a vida cessasse no túmulo? Não faria o mínimo sentido. Qual o sentido de uma inteligência suprema, de um amor perfeito, criar um espírito que tem emoções, que tem sensações, que ama, que sente alegrias, que sente tristeza, que sente medo, que nutrem tantos sentimentos, para que tudo isso simplesmente cessasse no túmulo? Se Deus criasse espíritos para que a vida cessasse no túmulo, ele seria um grande injusto, isso seria de uma maldade muito grande. Mas Deus não é mau, Deus é bom infinitamente. E se Deus está presente no universo inteiro, se Deus está presente no infinito, a sua bondade está presente também no infinito. O mal que nós enxergamos é causado por nossa própria consciência, por nossa própria vontade. Nós ainda temos muita vontade em praticar o mal. Quiçá um dia nós consigamos vencer essas más tendências para trilhar o caminho certo, para trilhar o caminho do bem, o caminho da verdade. Isto é possível, não é difícil. Isto não depende das outras pessoas, depende única e exclusivamente de você. Cabe a nós, está nas nossas mãos esse reacerto na jornada evolutiva. E quando nós observamos este universo infinito, essas trilhões de estrelas, esses trilhões de orbes, essas sociedades mais avançadas do que as nossas, esses espíritos que convivem numa harmonia, num clima de amor, de paz, nós podemos pensar assim: puxa vida, a criação ela é infinita. Ou alguém aqui acha que o universo é finito? Não. O universo é infinito. A criação de Deus é infinita. Se a criação de Deus é infinita, se o universo é infinito, por que razão você seria finito? Por que razão você seria limitado? Por que razão você seria tão pequeno? Não faz o mínimo sentido. Você também é infinito. Você também pode exercer as suas potencialidades ao infinito. Afinal de contas, você é Deus. Nós somos Deus. As palavras de Jesus: vós sois deuses. Deuses, obviamente, com D minúsculo, porque ninguém atingirá o nível do Criador, ele é o Supremo. Mas nós temos as suas potencialidades, nós temos o seu poder, nós temos todo o potencial para crescer, para avançar, para evoluir. Então você é meu amigo e minha amiga. Não fiquemos nós presos nas nossas crenças limitantes, nessas crenças que nos prendem, que nos constrangem. Não permitam jamais que alguém diga que você não é capaz de aprender isso ou aprender aquilo. Não permita jamais que alguém diga que você não pode, que você não consegue. Não permita que ninguém diga para você que você não conseguirá ser feliz. Você foi criado para crescer, para aprender, para evoluir, para ser feliz. E o que tem para ser aprendido é simplesmente tudo. O que tem para ser aprendido é infinito. Quantas coisas maravilhosas esse universo nos oferece para que a gente cresça, para que a gente evolua. Tantas coisas para aprender nas áreas da medicina, do direito, na engenharia, nas artes, na matemática, na biologia. Meu Deus, quanta coisa maravilhosa, quantas coisas na música para ser aprendida, quantas coisas nos poemas, nas palavras, como nós fazemos mau uso das palavras, como nós ainda nos prendemos nessas questões pequenas, jocosas. Culpa de quem? Nossa própria culpa. Nós que nos limitamos, nós que nos prendemos muitas vezes pelo medo, medo de se expor, medo de colocar para fora quem realmente nós somos. Meus amigos, nós somos espíritos imortais, criação divina. Não cerceemos os nossos
potenciais, que nós não nos limitemos, que nós não nos apequenemos, que nós possamos crescer, avançar, crescer em amor, crescer em sabedoria, respeitando obviamente o espaço de cada um, porque nesse universo tem muito espaço para que todos nós consigamos habitá-lo de uma maneira harmoniosa. Quiçá um dia venha a paz no nosso planeta Terra, onde as guerras cessarão. Meu Deus, que absurdo! Brigar por causa de espaço, brigar por causa de recursos, depredar o nosso planeta em nome da matéria, da ganância, do aumento da conta bancária. Isso não faz mais sentido. Chegou a era do espírito, chegou a hora de nós renovarmos os nossos valores, as nossas tendências, e para isso Deus está operando em silêncio. Vocês já observaram isso? É uma criança que nasce numa determinada família, com valores morais que nos surpreendem, são os talentos que surgem numa determinada região, e assim Deus vai permitindo estas reencarnações silenciosas, com novas posturas, com novos valores morais. Os jovens, muitos hoje em dia, não toleram mais os preconceitos de raça, de cor, de sexo. Isso já não cabe mais no nosso planeta. Nós devemos sempre almejar algo mais, algo de bom, algo do melhor. Não cabe mais tantas brigas, tantas guerras. Meus amigos, possamos nós construirmos um orbe melhor, possamos nós construir um espírito melhor em nós mesmos, porque nos melhorando é assim que nós vamos melhorar rumo ao infinito. Meus amigos, nós não somos limitados, nós somos infinitos, assim como o nosso Pai o é, assim Ele quis nos criar. Eu espero de coração que vocês todos possam sair daqui mais felizes, mais motivados, mais confiantes. E isso não é um discurso motivacional tolo, vão, não. Isto é doutrina espírita, isto é raciocínio, isto é fé raciocinada. Existe uma lógica, existe uma sequência, existe uma matemática, uma física por trás. Existe uma inteligência e uma amorosidade soberana, suprema, regendo tudo isso. Eu espero que você possa vencer as suas dificuldades. Eu espero que você consiga vencer todos os obstáculos. Você talvez não conseguirá fazê-lo sozinho. Por isso, conte conosco, conte com a Casa Espírita, conte com todos os amigos para quando vocês precisarem. Estaremos aqui sempre para poder ajudá-los, porque todos nós cresceremos em conjunto, em sociedade, jamais sozinhos. Sozinho ninguém chega a lugar algum. Eu espero que vocês possam ter uma ótima semana, uma semana abençoada, uma semana com muito estudo, com muito amor e com muita luz. E para encerrar então as nossas reflexões e as atividades desse momento, nós assim o faremos com uma oração. Nós vamos então, uma vez mais, fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por esse momento, onde aqui nós estivemos reunidos em nome de Jesus, estudando um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Obrigado, Mestre amado, por conduzir o nosso planeta, por permitir a vinda do Consolador prometido, essa doutrina que nós tanto amamos, essa doutrina que tanto explica e que tanto consola. E uma vez mais, Mestre amado, Pai amado, nós pedimos que a nossa semana seja abençoada, que nós possamos ter a proteção dos amigos espirituais nos nossos lares, no nosso trabalho, proteção para a nossa família, proteção para os nossos amigos, também para os nossos inimigos, proteção para aqueles que andam tão desamparados, para aqueles que tanto necessitam de uma palavra de consolo, por aqueles que perderam seus amigos, seus parentes, pelo Covid, por algum outro processo de desencarnação. Pedimos, Pai amado, proteção para aqueles que estão nas calçadas, nas ruas, para aqueles que estão à beira de cometer algum crime, para aqueles que estão à beira da porta do suicídio. Pai amado, possa o teu amor, a tua esperança, o teu consolo chegar até essas almas, até esses corações, e que nós possamos
na medida do possível, ajudarmos na tua obra, a sermos construtores desse mundo melhor que tanto almejamos. Amigos queridos, obrigado pelo costumeiro paciência, pelo costumeiro amor, pelo costumeiro zelo com que vocês nutrem para conosco. Sejam conosco de sempre. Muito obrigado e que assim seja. Meus amigos, obrigado pelo convite uma vez mais. Eu agradeço imensamente o carinho, a oportunidade e o convite. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa semana.